Então, olá a todos aí desse lado, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e tento estar todos os sábados aqui com novos vídeos no nosso canal. Portanto, a regra é essa. Sábado passado eu sei que não houve e peço já desculpa por essa situação, embora existam por vezes coisas que são imprevisíveis nas nossas vidas, não é? Portanto, mas ficam de qualquer forma aqui as minhas desculpas. Portanto, hoje a edição semanal será baseada aqui num vírus, portanto vamos falar do herpes. Eu sei que já falámos aqui no canal sobre o herpes zoster, a zona, não é? E como está intimamente ligada com a varicela também, este vírus, e deixo aqui já o link para vocês darem uma vista de olhos se tiverem curiosidade para tal, ok? Portanto, hoje vamos falar então aqui sobre o herpes labial, mais concretamente o herpes labial. Portanto, o herpes labial também pode provocar herpes genital, portanto há aqui realmente uma ligação e podemos tentar também saber aliás, que quais é que são os sinais, os sintomas, quais as manifestações deste mesmo vírus e cuidados a ter para evitar o contágio e o aparecimento então de, ou não, e vamos perceber porquê, de determinados sintomas, ok? Fiquem desse lado então e até já! Então, muito bem-vindos de volta aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem. E vamos então iniciar mais um vídeo. Como eu disse anteriormente, iremos então falar um bocadinho sobre o herpes labial. Vamos nos centrar um bocadinho aqui sobre esta problemática que é o herpes labial, embora também possamos falar aqui também um pouco sobre o herpes genital, ok? De uma forma muito mais superficial. O herpes não é mais do que um vírus, não é? O herpes é um vírus no subgrupo dos herpes simplex, portanto, existem cerca de 8 subtipos, se é que podemos chamar assim, de herpes. É das infecções mais frequentes no ser humano, portanto, as infecções virais mais frequentes. Muitas vezes não temos qualquer tipo de sintoma e, para terem aqui uma ideia, cerca de 90% da população, são as estimativas que existem, embora haja aqui algumas diferenças em alguns estudos que existem, mas por norma 90% da população humana tem pelo menos uma das formas deste vírus, sendo que apenas 1/3 a 1/5 dos infectados desenvolve realmente aqui alguns destes sintomas típicos, né, do herpes labial, como por exemplo as infecções recorrentes na mucosa, neste caso labial, nos lábios, não é? E os restantes acabam por muitas vezes ter sintomas leves, que nem se apercebem a quando da infecção, e muitas vezes não têm qualquer tipo de sintoma ou manifestação ao longo das suas vidas, ok? Portanto, uma vez que este vírus está presente, normalmente não há cura para o vírus, ele vai aparecendo, vai desaparecendo, portanto ele fixa-se em determinados sítios que são sítios complexos para a sua eliminação, portanto ele vem quando existem determinados motivos que favorecem ao seu aparecimento, né? Que já abordarei um pouco mais à frente também, e vai, aliás, quando esses mesmos motivos se desvanecem, não é? Portanto, há aqui um ciclo de aparecimento e desaparecimento ao longo da vida do hospedeiro, neste caso da pessoa, não é? Portanto, há aqui realmente sempre este padrão. E, normalmente, quando da primeira infecção deste mesmo vírus, é quando os sintomas realmente são mais severos, tornando-se depois mais discretos ao longo do tempo, não é? Conforme os seus reaparecimentos, os sintomas também vão sendo mais leves, portanto mais tenues, e muitas pessoas até, como eu acabei de dizer, nem se apercebem que alguma vez tiveram o herpes labial, ok? Portanto, ou infecção por herpes, melhor dizendo. Para percebermos um bocadinho mais a fundo, então, este mesmo herpes é então uma doença infecciosa viral,
afeta as mucosas e manifesta-se através da mucosa labial, portanto nos lábios, e outro tipo de mucosas como os genitais, não é? E pode também afetar outras regiões da pele, sem ser só apenas a região genital e labial, sendo que também pode afetar alguns órgãos internos, ok? Portanto, muitas vezes, se nada for feito, em situações mais extremas, também é óbvio que depende aqui da individualidade de vida de cada pessoa, né? A pessoa estar imunodeprimida, de alguma forma, ter outras doenças crónicas que também podem ajudar. Mas mais à frente falaremos um bocadinho mais sobre isto. Portanto, então, sabemos que o herpes não tem cura, portanto, podemos controlar aqui os sintomas e os sinais, as suas manifestações, mas o herpes em si não tem cura. Portanto, a pessoa pode estar infectada, nunca ter manifestação alguma de herpes, da presença deste herpes, como pode ter uma manifestação, como eu disse também, de um quinto, cerca de um quinto destas mesmas pessoas podem ter então essa manifestação, e é uma manifestação que é frequente e é conhecida por lesões nos lábios ou lesões a nível genital. Portanto, sabemos então que um terço a um quinto dos infectados é que apresenta ou apresentará possivelmente estas lesões. E é aí que também muitas pessoas às vezes ficam a saber que realmente têm aqui o herpes, ok? Ele aloja-se nas terminações nervosas e vai aparecendo, reaparecendo ao longo da nossa vida, aliás, conforme se conjugam determinados fatores, ok? E é assim que ele reaparece. Realmente há o contágio, entre 2 a 20 dias após o contágio, pode haver então aqui o início da doença, portanto, início de alguns sintomas, e ao longo do tempo, os surtos normalmente, e foi dito há pouco, tendem a ser mais ligeiros, ok? O primeiro contacto em que se manifesta aqui alguns sinais, alguns sintomas se manifestam, normalmente são mais severos do que os contactos a posteriori, ok? Portanto, os contactos a posteriori normalmente tornam-se menos frequentes e menos graves, porque precisamente por isso, havendo o primeiro contacto, é a primeira reação do nosso corpo, com os nossos anticorpos, não é? E com as nossas defesas, de uma forma muito mais agressiva, não é? Esse combate, e depois de se produzir determinados anticorpos, as nossas defesas, os nossos linfócitos produzem anticorpos, são aquelas células que têm memória, é como se aprendessem a derrotar determinado tipo de vírus ou bactéria, é assim que eles aprendem uma estratégia, não é? E a primeira vez é sempre mais difícil, da segunda vez já sabem ou já têm uma estratégia, passando desta forma para se perceber melhor, para conseguir derrotar esses mesmos micro-organismos, neste caso os vírus, ok? Portanto, os vírus, ficamos então com anticorpos, e nos futuros reaparecimentos da doença, nós com certeza já teremos menos manifestações e menos sinais ou sintomas, não é? Fazem parte dessas manifestações. E então, quais são, já que falamos de sintomas, quais são os sintomas mais frequentes? Quem tem herpes desse lado, e existem muitas pessoas que o têm, já sabem de cor quando é herpes, já têm mais ou menos essa noção melhor que ninguém, não é? Tem determinadas características, apresenta determinados sinais, sintomas, e a pessoa já sabe que não é ferida nenhuma ou uma fissura devido a cieiro ou alguma coisa do género, não, isto é herpes, por aí fora. Portanto, a pessoa já tem aqui uma noção, quem já tem herpes, não é? E já teve estas manifestações frequentemente ao longo da vida, não é? Às vezes estão tempos e tempos sem ter, e depois basta aqui algum fator de risco que acaba por realmente despoltar aqui o aparecimento novamente do herpes. Já falaremos também sobre isso. Mas os sintomas principais, normalmente aparecem umas bolhas, e essas bolhas têm um conteúdo claro. Normalmente vai se tornando amarelado ao longo do ciclo do vírus, ok? Ao longo da progressão desta doença. Fazer este ciclo no hospedeiro. Portanto, há aqui umas vesículas, vai ganhando umas borbulhinhas muito pequeninas, como se fosse uma amora, muitas vezes, e tem um líquido claro que se vai ficando amarelado depois do contacto com as nossas defesas, etc. O seu ciclo normal vai ficando amarelado, e até que a infecção em si se resolve, ok? Portanto,
há aqui estas vesículas normalmente apresentam determinados sintomas, determinados sinais, e são esses, além dos próprios sinais da vesícula, né, que são eles normalmente a dor associada e o formigueiro. Alguma comichão também é um dos sinais, ok? Portanto, há ali alguma comichão, alguma dor, algum formigueiro naquela zona, sabemos que possivelmente é um herpes, ok? Depois, o que é que acontece? Essas mesmas vesículas acabam por se romper, muitas vezes, e cobrem-se normalmente de crosta, como se fosse uma ferida, é uma ferida em si, uma lesão tegumentosa, que, como todas as lesões, ganham depois uma crosta por cima, não é? E acabam por fazer o seu normal processo de cicatrização, não é? Que é normal. É muito chato, é que é numa zona em que nós temos uma mobilidade muito grande, comemos, uma zona úmida e normalmente provoca, e muito mais sensível, não é? As mucosas, provoca aqui um constrangimento acrescido, ok? Portanto, depois essas crostas acabam por cair após as vesículas se romperem, se extravasarem, não é? Acaba por ganhar essas crostas que, passados uns dias também, depois acabam por cair, ok? Portanto, ao fim de alguns dias. Em média, cada surto dura normalmente 2 a 3 semanas e pode, ao longo do ano, repetir-se periodicamente, ok? Há aqui alguns ciclos que vão acontecendo, como eu também já disse anteriormente. Depois pode aparecer o herpes não só se focar na parte labial, na parte genital, mas quando temos estas manifestações, normalmente temos também que ter aqui cuidados acrescidos e não andar a mexer em todo lado, não é? Como é hábito, muitas vezes fazemos sem ter qualquer noção disso, não é? Por hora vamos X vezes com a mão à boca e aos olhos, e é aí mesmo que está o perigo, e ao nariz, e essas zonas são as zonas que normalmente estão em maior risco de serem contaminadas também, porque podem aparecer na região interna nasal, o herpes também se desenvolver aí, ou precisamente aqui na região das pálpebras, quase no saco lacrimal cá por dentro, pode também acontecer haver uma infecção por um herpes, o dito herpes labial, ok? Portanto, e quando temos aqui infecções destas a nível oftálmico, é muito complicado, complexo, e a pessoa sofre imenso com esta situação, ok? Provoca ainda mais constrangimento no dia a dia, ok? Isso é perigoso. Temos de ter também aqui, a nível do queixo, das bochechas, as causas deste aparecimento do vírus do herpes. Normalmente estão sempre relacionadas com o contacto do vírus com a pele. Pode haver um contacto do vírus com a pele e não haver nenhum tipo de infecção, mas também pode haver, e se houver portas de entrada, como umas fissuras, como qualquer coisa que deixe o vírus entrar para dentro da pele, pior ainda, porque a nossa pele acaba por ser também uma barreira, não é? Portanto, entrando para dentro da pele, mais probabilidades existem de haver aqui algum tipo de infecção. Mas o vírus transmite-se através do contacto com a pele e, atenção, pode não ser necessário a pessoa estar com sintomas ou sinais, não é? Por exemplo, aquelas borbulhinhas, aquela sensação de dormência, e através de um beijo, alguma coisa do género, pode haver essa contaminação. Não, muitas vezes as pessoas nem têm sintomas ainda, embora o risco seja mais baixo, mas muitas vezes nem têm sintomas. Portanto, há que haver aqui sempre algum cuidado acrescido nesta situação. E transmite-se como? Além do beijar, que já foi falado, pode haver aqui uma zona do rosto que seja tocada pela zona que está infectada, ou que não se saiba ainda, mas normalmente é aquela zona onde aparecem as manifestações, temos de ter sempre algum cuidado. Aos pequenos sinais, a pessoa, se calhar, tem que ter já aqui alguns cuidados com esta situação, não é, em si, e podemos partilhar a nível dos copos, às vezes em restaurantes, em bares, em algum sítio em que às vezes há muita azáfama e pode passar um copo despercebido, alguma coisa do género, pode haver uma probabilidade acrescida da pessoa poder vir a ser infectada pelo herpes. Atenção, não fiquem já todos hipocondríacos, não quer dizer que aconteça, mas temos de ter algum cuidado, ok? Portanto, através de objetos como talheres, garfos, colheres, seja o que for, não é? Que a pessoa leva à boca para comer, não estejam bem lavados, por exemplo, pode também haver aqui realmente uma probabilidade disso. Normalmente, entre as mulheres, está muito relacionado também com a partilha de batons e outros produtos cosméticos que podem também fazer com que a pessoa venha a ser infectada por isto. Portanto, é sempre de relembrar então que a pessoa não precisa de ter sintomas, não precisa de ter alguns sinais, algumas manifestações para poder transmitir o vírus com o contacto com a pele, ok, a outra pessoa. Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados. Fatores que realmente podem ajudar aqui de alguma forma a
fazer com que haja esta transmissão do vírus, ok? O aparecimento, após a transmissão, o aparecimento destes sinais e sintomas. Quais é que são os fatores? Os fatores são vários, entre eles há, por exemplo, aqui alterações drásticas no equilíbrio do corpo, ou seja, na própria homeostasia do corpo. E o que é isso, o equilíbrio do corpo? Por exemplo, haver aqui mudanças drásticas de temperatura. As pessoas às vezes, e com certeza quem me está a ouvir desse lado, já foi à praia e apanhou um escaldão e pessoa que sabia que tinha herpes, não é? Que de momento não estava com a manifestação, não tinha manifestações do herpes, não é? Ou seja, aquelas borbulhas, aquela dormência, o aparecimento do herpes labial, e após o escaldão, passado poucos dias, fica com herpes, ok? Que já lá está, mas nós dizemos, estou com herpes. O herpes está sempre com a pessoa, né? Neste caso, mas há a manifestação do herpes, ok? Portanto, após a exposição solar prolongada, apanha um escaldão, há um desequilíbrio no corpo, não é? O corpo fica mais fraco para se tentar equilibrar e é uma oportunidade para o vírus se manifestar, ok? Portanto, está supostamente adormecido nas tais terminações nervosas, lembra-se? Pronto. Constipações em que a pessoa está um bocadinho mais imunodeprimida, ou parece que o corpo está mais distraído em combater aquele vírus e o outro é oportunista, acaba por ter essa oportunidade, passa a redundância, de se manifestar. O stress não ajuda em nada, a ansiedade do dia-a-dia, mas isto é recorrente nos vídeos que eu faço, não é? O stress é sempre um inimigo do corpo, da homeostasia, do equilíbrio do corpo. O traumatismos que existam, por exemplo, nos lábios, os lábios que estejam secos, com cieira, com fissuras, com algum tipo de abrasão, seja o que for, é uma porta de entrada e a barreira está comprometida e aí pode surgir até a nível da infecção uma maior probabilidade, ok? Alterações da temperatura, já acabei de falar para a exposição solar, mas também do frio, também se coaduna com o frio em si, não é? Também. E aqui focado um bocadinho nas mulheres, muitas com certeza que me estão a ouvir vão de certeza saber ou confirmar, neste caso, que também uma das situações que leva ao aparecimento aqui destes sintomas e sinais, não é? Do herpes, é realmente a menstruação. Portanto, como é que fazemos aqui um diagnóstico? Se for um dermatologista a observar, portanto, um dermatologista observa numa fase ativa, em que há a manifestação do vírus, portanto, é muito fácil, um dermatologista observa e sem nenhum tipo de dificuldade consegue logo dizer se é o herpes vírus, não é? Neste caso o herpes labial, e acaba por fazer um diagnóstico de uma forma muito rápida, embora possa haver aqui algum tipo de dificuldade e caso haja, hoje em dia com os métodos de diagnóstico também sabemos que pode haver aqui algum exame que possa ser feito, como por exemplo uma zaragatoa na lesão, ou seja, com cotonete, raspar ali um bocadinho, tirar ali um bocadinho daquele conteúdo, daquela secreção e mandar ou enviar para o laboratório, para a análise, e com certeza, de uma forma muito rápida, consegue-se perceber se realmente é um herpes labial ou se não é um herpes labial, sem presença do herpes. Se não houver nenhum tipo de lesão, podemos fazer aqui exames, no caso do herpes, pode haver aqui uma análise laboratorial também, ao sangue, e tentarmos perceber assim, se existe ou não a existência então do herpes labial, que é o herpes simplex, portanto, é assim que se denomina, o vírus do herpes simplex. O tratamento, como é que pode ser feito? O que todos nós sabemos é que as pessoas, quando têm estas manifestações do herpes, e o tratamento que existe realmente está direcionado para acalmar os sintomas um bocadinho, os sinais, não é? A pessoa ter mais qualidade de vida e não fazer com que haja aqui um encurtamento desta manifestação de sintomas e sinais, ok? Portanto, a pessoa, em vez de estar uma semana ou duas ou três com manifestações, normalmente acaba por, em poucos dias, conseguir resolver estas situações com aplicação, uma pomada, né? Algo tópico, que é aplicado ali na zona. Hoje em dia existem N fármacos no mercado que podem ajudar, sendo que a sua base praticamente é toda a mesma, que é o aciclovir. Portanto, é usado o aciclovir, que é a molécula, e vai fazer com que se resolva a situação mais rapidamente, ok? Portanto, normalmente aparece sempre o tal formigueiro, a tal comichão, depois aparecem as tais vesículas, a dor associada naquela zona, que dói muito, e a pessoa então pode haver aqui algumas situações, mas o que é mais usado é realmente a pomada. Não vou aqui dar nomes comerciais, mas é o aciclovir,
a marca genérica, por exemplo um genérico, é o Ciclovir, que é colocado X em X sempre, de forma a que haja aqui uma diminuição destes próprios sintomas e se resolva mais depressa estas lesões, o aparecimento destas lesões, não é? O desaparecimento neste caso. Então, se vemos que se prolonga muito tempo e as coisas não se resolvem, pode haver necessidade aqui de fazer alguma toma oral de algum medicamento, como por exemplo a Ciclovir também em comprimido, ou fazer em casos mais extremos, como o das lesões internas ou de órgãos internos que sejam afetados, pode-se fazer aqui terapêutica endovenosa e a pessoa às vezes poderá ter que ficar internada, não é? No hospital, para fazer aqui o ciclovir endovenoso de forma a minimizar estes sintomas mais exacerbados da doença, ok? Portanto, isto é uma das situações que podem acontecer. O que é que podemos fazer aqui para aliviar de algum modo estes sintomas? Portanto, são sintomas que são muito chatos, portanto a pessoa tem dor, tem desconforto, tem comichão, tem prurido. É uma zona que, como eu disse também no início, que nós temos muito mais sensibilidade nos lábios, não é? Tudo o que é mucosas, aliás, é uma zona muito mais sensível, portanto é uma zona que tem grande mobilidade, quer para comer, para beber, para falarmos, portanto, e acaba por afetar bastante aqui o herpes labial, ok? E o que é que podemos fazer então? Podemos aplicar aqui frio, algo frio, pomadas, além das pomadas podemos aplicar gelo. Claro que não convém aplicar o gelo e nunca se aplica o gelo diretamente, porque podemos provocar aqui uma queimadura pelo frio e não queremos isso, não é? É pior a emenda do que o soneto, não é? Como se costuma dizer. Portanto, podemos pôr a pomada, aplicar aqui gelo, crioterapia, por outras palavras, de X em X tempo, de modo a também minimizar aqui o edema, também traz dor, não é? Nasquelas estruturas ali em redor, e tentar evitar aqui alguns fatores que podem desencadear de alguma forma o aparecimento também, não é? Portanto, quando ele ainda não apareceu. Neste caso, é evitar determinadas alterações no nosso organismo, o stress, frio, alterações térmicas muito abruptas, entre outras situações que eu já falei há pouco. Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados. Como é que podemos prevenir aqui o contágio pelo herpes? Então, evitar sempre contacto. Se sabemos que há uma pessoa que nos falou, por exemplo, a nossa mulher, o nosso marido, seja outro tipo de pessoa, não interessa, mas que nos falou que tem ali alguma comichão, que tem ali alguma, que lhe parece isto, parece aquilo, ou mesmo que não tenha a certeza, mas que já tenha tido manifestações, portanto tenha a presença do herpes, temos de ter aqui cuidados acrescidos, não é? Não nos vamos pôr a jeito, não é? Para sermos contagiados com o herpes, ok? Portanto, evitar então contactos próximos, desinfetar sempre bem as suas mãos, porque nós sem darmos por isso, às vezes levamos as mãos à boca e a pessoa tem dor, tem o fio formigueiro e tem uma tendência inata, não é? De ir com a boca para nos... É como nós quando batemos com um braço, vamos logo esfregar o braço. É uma tendência inata de irmos com a mão ao sítio que está lesionado ou por aí fora, de forma a aliviar um bocadinho a dor, não é? E não andamos por isso. Depois podemos tocar noutros sítios, as pessoas também vão tocar, limpam-se à mesma toalha, também tem que se ter esses cuidados acrescidos, não nos limparmos à mesma toalha, não é? Ou ter uma toalha só para a pessoa quando começa com sinais muito discretos. Portanto, por norma já devemos ter essa toalha em casa. Cada um tem uma toalha para si. Caso não haja esse hábito, devemos, nestas situações, termos uma toalha só para nós, e se houver crianças em casa, tentar então tirar a toalha de perto das crianças, que muitas vezes não percebem, não é? E de longe das crianças e usá-la e guardá-la longe outra vez para a criança não andar a mexer sem querer também na toalha, não é? Portanto, não partilhar então objetos como talheres, copos, etc. E o ideal, a pessoa que tem a máquina de lavar louça, é realmente, depois de usar, pôr tudo para lavar e para ser escaldado, ok? Portanto, o ideal é sempre pôr esses talheres sempre na máquina de lavar louça, ok? Depois, lavar sempre bem as mãos, secar bem as mãos, porque os bichos também gostam muito da umidade e tentar sempre evitar tocar em feridas, porque é uma porta de entrada que eu também falei há pouco. Tentar sempre, quando é aplicar as tais pomadas, eu sei que muitas pessoas têm sempre o hábito de aplicar as pomadas com um dedo, vão ali, põem a pomadinha e depois lavam as mãos, mas o ideal é realmente a pessoa usar aqui outro meio que possa ser descartado depois, como por exemplo um cotonete, não é? Os cotonetes pode não ser uma boa opção, ou podia não ser há uns tempos atrás, mas hoje em dia se calhar é uma melhor opção, visto que os cotonetes também já vêm em papel e não são de plástico. Não, usar um cotonete
é algo que pode ser feito. Em vez de ir com o dedo, vamos com o cotonete, aplicamos um bocadinho na pomada, pomos um bocadinho e enviamos para o lixo. Já sabemos que essas pomadas, após serem abertas, normalmente têm poucos dias, posso estar enganado, mas penso que seja um mês, mais ou menos, de validade, e depois têm que ser descartadas porque podemos até usá-las noutras vezes e já não ter a eficácia que tinham, ok? Portanto, é sempre importante que isto fique presente. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma vez mais peço desculpa pelo fim de semana passado, que não houve vídeo aqui no canal. Às vezes existem realmente imprevistos e que nos impedem de cumprir as nossas agendas, portanto, mas vou tentar compensar-vos, ok? Portanto, o que interessa é que todos estamos aqui, temos aqui um novo vídeo que é então sobre o Eros. Espero que gostem, espero que vejam e possa ajudar em algo na vossa vida. Não se esqueçam, deixem um like, partilhem o vídeo, falem sobre o canal com os vossos colegas, amigos, família, e uma coisa que não é menos importante, subscrevam o canal, ok? Portanto, temos de chegar aos 50 subscritos, já falta pouco, salvo erro, 3 pessoas, salvo erro. Portanto, vamos então subscrever o canal aí desse lado, para fazer crescer o canal e deixar lá o like para que se sobreponha a outros vídeos no algoritmo do YouTube. Portanto, já sabem, eu sou o Tiago Mota e estou aqui todos os sábados com vídeos novos para tentar não só trazer alguma literacia na saúde, não é? Que nós precisamos, mas também para fazer algum serviço público, ok? Obrigado a todos uma vez mais e até sábado.